Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 63. Bons estudos! Oi, você se lembra da nossa última teleaula, onde nós vimos unidades padronizadas de volume? E vimos também como se calcula o volume de paralelepípedos, como este aqui. Na nossa teleaula de hoje, nós vamos continuar a aprofundar este assunto, onde nós vamos ver como se calcula o volume de outros sólidos, como cilindros e prismas. Vamos nessa? Na teleaula de hoje, você vai aprender a reconhecer e calcular o volume do cubo, dos prismas e cilindros. Vai identificar as propriedades desses sólidos geométricos. Vai conhecer a fórmula que calcula seus volumes. E vai ver como se aplica essas fórmulas na resolução de alguns problemas. Vamos botar água pra ferver, viu? Pode pôr pra ferver. Mas, ô Gil, por que você não pega a panela e enche direto na torneira, hein? Você tá louco, rapaz? Olha só o tamanho dessa panela. Essa panela aí cheia d'água não dá pra carregar, não. Ah, você tem razão. Por isso que você tá usando essa lata de 18 litros aí? Sabidão, hein? Escuta uma coisa, quantas latas dessa cabem nessa panela, hein? Olha, rapaz, sabe o que você me pegou? Eu nunca contei não, viu? Ué, mas não precisa contar, é só saber a capacidade da panela, né? Ah, mas como é que faz isso? Pô, sabe que agora você que me pegou? Como é que faz? Espera aí. Oi, como você sabe, esta panela aqui tem a forma de um cilindro. E cilindro é um dos sólidos geométricos que a gente vai estudar nessa teleaula. Cilindros como estes aqui. Mas não são só os cilindros que a gente vai estudar. Nós vamos ver também como se calcula o volume de prismas, como estes aqui. Não sei se você se lembra, mas prisma é um sólido geométrico que tem bases iguais e paralelas e também arestas laterais iguais e paralelas que ligam essas duas bases. Deu para entender? Vamos conferir. Veja que o prisma possui bases paralelas e iguais e que suas arestas laterais são todas iguais. Os prismas são denominados pelo número de lados de suas bases. Este aqui é um prisma triangular, porque suas bases são triângulos. Este outro aqui é um prisma quadrangular, suas bases são quadrados. Já este outro aqui é um prisma retangular. Olha só, as bases dele são retângulos. E os cilindros? Os cilindros também têm bases paralelas, só que as bases dos cilindros são círculos. Entendeu, Gil? Entendi, mas eu ainda não sei como se calcula o volume daquela panela lá. Ei, mas calma, vamos por partes, não atropela meu raciocínio. Pra gente entender direito, a gente tem que ir por partes. Ah, é? Então você pode me dizer que parte é agora? Perfeitamente. Agora nós temos que falar sobre as características dos sólidos. Por exemplo, essa lata aqui. Que tipo de sólido é esse? Olha, isso aqui é um paralelepípedo ou, se você preferir, um bloco retangular. Muito bem, gostei de ver. Então, e quais são as características desse sólido? Peraí, eu não tô entendendo o que você quer dizer com característica. Um paralelepípedo é formado por 6 retângulos iguais 2 a 2. Veja que essa face é igual a essa é igual a essa, assim como essas duas também são iguais. Além disso, em cada vértice do paralelepípedo, as arestas são perpendiculares entre si. Essa eu já sabia. Lembrou da última teleaula, né? Foi quando a gente aprendeu a calcular o volume do paralelepípedo, tá lembrado? Tô lembrado. E você, lembra como é que se calculava? Se não lembrou, é assim, ó. O volume do paralelepípedo é determinado pelo produto de suas dimensões, que nesse caso fica sendo de A vezes B vezes C. Mas tem uma coisa sobre o volume dos paralelepípedos que você não sabe. Posso saber o que é? Pode. Você não disse que o volume dos paralelepípedos é calculado pelo produto das suas dimensões? Ou seja, este lado vezes esse lado vezes esse lado. É isso aí. Agora, este lado vezes este lado aqui não é igual à área da base? E esse aqui não é a altura? Então eu posso dizer que o volume de um paralelepípedo é o resultado do produto da área da base vezes a altura. Entendeu?
quer uma sinceridade mesmo? Bom, lógico. Eu não entendi muito bem, não. Bom, então presta atenção. Você não falou que o volume do paralelepípedo é calculado pelo produto de suas dimensões? Pois bem, mas veja só uma coisa. A área da sua base é a mesma coisa que A vezes B. E C corresponde à altura do paralelepípedo. Portanto, eu posso dizer que o volume do paralelepípedo é igual à área da base vezes sua altura. E aí, Gil? Deu para entender? Agora sim, ó. O volume do paralelepípedo é igual ao produto da área da base pela altura, certo? Perfeito. Agora me diz uma coisa. E o cubo, hein? Como é que faz para calcular o volume do cubo? Cubo. Thalita, Um cubo? Isso. O cubo também é fácil, né, Gil? Não. Mas como é que faz, Vicente? Pensa um pouco, vai. Vamos pensar um pouco. Um cubo é um sólido formado por 6 arestas iguais. E como no bloco retangular, seu volume também pode ser calculado pelo produto da área de sua base pela sua altura. Mas veja só, como suas arestas são iguais, eu tenho que seu volume é igual ao comprimento da aresta A elevado ao cubo. Na verdade, a fórmula que a gente usa para calcular o volume de um paralelepípedo como este aqui serve também para calcular o volume de todos os sólidos geométricos que têm suas bases iguais e paralelas. É o caso desses prismas aqui. A gente calcula o volume multiplicando a área da base pela altura. Mas tem um detalhe, os cilindros, que também têm as bases iguais e paralelas, também podem ter seu volume calculado por essa mesma fórmula. Resumindo, todos os sólidos geométricos que têm suas bases iguais e paralelas podem ter seu volume calculados através dessa fórmula, pelo produto da área da base pela altura. E um prisma como este aqui, como é que a gente calcula o volume deste prisma? A gente já sabe que ele tem as bases iguais e paralelas. Então a gente sabe fazer esse cálculo. Vamos ver isto melhor. A gente sabe que prismas como este aqui, cujas bases são iguais e paralelas, o volume é calculado pelo produto da área da base pela altura. Mas como calcular a área dessa base? Veja que trata-se de um triângulo retângulo. E a área de um triângulo retângulo é igual à metade do produto dos comprimentos dos catetos, que aqui são 3 e 4 centímetros. Portanto, a área dessa base é igual a 6 centímetros quadrados. Agora ficou fácil. Como o volume é calculado pelo produto da área da base pela altura, é só substituir a área da base 6 e a altura de 12, que eu chego ao volume, que é de 72 centímetros cúbicos. Peraí, Vicente! Se o volume de todos os sólidos cujas bases são iguais e paralelas pode ser calculado pelo produto da área da sua base pela altura, então a gente pode calcular o volume dessa panela, mano! Perfeito, porque ela é um cilindro. Com as bases iguais e paralelas. Matou a charada. Eu vou Agora é só fazer as contas. Aí está o nosso cilindro. Se o diâmetro é igual a 60, então o raio mede 30, tá certo? Certo, e como a gente sabe que a área de um círculo é igual ao produto do raio ao quadrado vezes π, então a gente tem que a área da base desse cilindro é igual a 3,14 vezes 30 ao quadrado. Que com a ajuda da calculadora, eu descubro que dá 2.826 centímetros quadrados, que é a área da base do cilindro. Como o volume desse cilindro é igual ao produto da área da base pela altura, é só eu multiplicar 2.826 por 50, que dá 141.300 centímetros cúbicos. Exatamente. Mas a gente não queria saber apenas qual é o volume dessa panela em centímetros cúbicos, lembra? A gente também queria saber quantas latas de 18 litros iguaizinhas a essa são necessárias para encher essa panela, não é isso? E agora ficou facílimo, olha. Porque a gente sabe que 1.000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro, tá certo? Certo. Como nessa panela cabem 141.300 centímetros cúbicos, então isso quer dizer que nessa panela cabem 141 litros, 3. Bom, se nessa panela cabem 141,3 litros e essa lata cabe 18 litros, é só dividir agora a capacidade
panela pela capacidade da lata. Então isso E é aí- fácil. 141,3 dividido por 18 litros, que é a capacidade da lata, vai dar 7,85 latas. Pois então a gente precisa de 7,85 latas de 18 litros para encher essa panela de 141,3 litros. Mas que beleza, hein? É lata que não acaba mais. Vamos continuar cozinhando? Vamos cozinhar, vamos cozinhar. Vou as coisas aqui. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a reconhecer e calcular o volume do cubo, dos prismas e cilindros. Identificou também as propriedades desses sólidos geométricos. Conheceu a fórmula que calcula seus volumes. E viu como se aplicam essas fórmulas na resolução de alguns problemas. Volumes dos cubos, prismas e cilindros. Foi isso que a gente aprendeu nesta teleaula de hoje. No seu livro de estudos tem mais informação sobre esse assunto. Não deixe de estudar, porque na próxima teleaula tem mais volume. Até lá!